Olá, meus queridos alunos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para você que me assiste. Eu sou o seu professor Tarcísio Soares, sou professor aqui do curso IMPA, na modalidade online e na modalidade presencial, nas matérias ou disciplinas de Direito Administrativo e de Estatuto e Regimento da UFPA. E hoje nós vamos estudar o Estatuto da UFBA, ok? O Estatuto da Universidade Federal da Bahia. Turma, antes de começarmos, quem já me conhece, já sabe, mas quem não me conhece, eu me chamo professor Tarcísio Soares, professor de Direito Administrativo e de Regimento Interno da UFBA e Estatuto da UFBA. Eu sou graduado em Direito pela Universidade Católica do Salvador, sou especialista em Direito Administrativo pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, e estou aqui para ajudar a você a lograr êxito na sua prova da UFBA, que está próxima em abril, tá certo? Então vamos juntos, com determinação, com força, foco, fé, coragem, que vamos lograr êxito nessa prova e vamos conquistar a nossa aprovação. Meus queridos, antes de começarmos a nossa ministração de hoje, vamos primeiro para algumas informações administrativas, né? Falar das minhas redes sociais para vocês, para que vocês me acompanhem, tirem dúvida, acompanhem as dicas nas redes sociais. Então vamos comigo, vamos ver aqui no slide as nossas redes sociais, nossos contatos. Galera, professor Tarcísio Soares, e-mail tito.soares@yahoo.com.br, fanpage Professor Tarcísio Soares, Instagram Professor Tarcísio Soares. Não deixem de me seguir, me sigam lá no Instagram, na fanpage, que vamos ter várias dicas online, né, gravadas aqui no estudo com o nosso querido amigo Wendel, que grava com a gente aqui. Além disso, teremos dicas escritas também lá no Instagram, no Facebook. O meu contato de e-mail está aí, turma. Se vocês quiserem, pode e devem mandar e-mail para mim, tirando dúvida, mandando questões que queiram. Enfim, estamos juntos aí. Galera, vamos seguindo. Turma querida, vamos lá. Primeiro, nós iremos estudar o Estatuto da UFBA, tá certo? Então eu trouxe aqui uma divisão para vocês tomarem ciência do nosso conteúdo programático. Depois que estudarmos o Estatuto da UFBA, iremos estudar o Regimento Interno da UFBA, o Regimento Geral. Turma, olha só, nós temos aqui, na aula 1 e 2, nós vamos falar da administração pública brasileira, tá? Depois, natureza jurídica da Universidade Federal da Bahia. Depois iremos falar dos objetivos institucionais. Depois, das autonomias, da composição, patrimônio e finanças. Depois iremos tratar da estrutura da UFBA, dos órgãos superiores de deliberação, dos órgãos de controles, fiscalização e supervisão, dos órgãos da administração central. Depois, dos órgãos de ensino, pesquisa e extensão, das atividades fins da universidade, disposições regimentais sobre os órgãos colegiados, provimentos de cargos. Por último, vamos falar do regime disciplinar, recursos e disposições finais e transitórias. Logo após, vamos entrar na seara do regimento interno. Primeiro estudamos a primeira parte com o estatuto, depois adentramos no regimento geral da Universidade Federal da Bahia. E, turma, lembrando que todas as aulas, né, todos os conteúdos, na verdade, teremos a resolução de exercícios, tá? Logo, na sequência das aulas, vamos ter a resolução de exercícios, todas referentes a todos os assuntos. Sempre ao final dos assuntos, não necessariamente seja no final da aula, possa ser que seja no início de uma segunda aula ou início de uma terceira, mas sempre que terminarmos os conteúdos, nós iremos fazer a resolução de exercício. Eu prefiro fazer no final, porque aí a gente já viu todo o conteúdo da aula e aí a gente resolve as questões. Depois, gente, vamos começar com a organização da administração pública ou organização administrativa, com a sua introdução. Turma, nós iremos começar a falar do Estatuto da UFBA. Para entendermos a natureza jurídica da Universidade Federal da Bahia, será necessário
que façamos um passeio pela organização administrativa ou a organização da administração pública, para que vocês entendam por que a UFBA está inserida como autarquia dentro da administração pública indireta. Mas, para você que já é meu aluno do em Direito Administrativo aqui no curso, você já vai dar uma revisada comigo e vai entender melhor. Mas tem alguns alunos que só vêm estudar uma matéria em separado, enfim, ou que não tem tanta bagagem em Direito Administrativo, e aí já faz essa revisão com a gente para poder entender de fato a natureza jurídica da Universidade Federal da Bahia. Turma, então vamos começar a fazer esse passeio pela organização da administração pública. Começamos com o tópico 1 que eu falei a vocês na aula, que é a administração pública brasileira. Então, quando eu começo com organização administrativa, eu tenho que dizer a vocês que a organização administrativa ou organização da administração pública trata-se da estrutura que formam a administração pública, ou seja, quando eu falo de organização administrativa, a ideia central é estrutura do Estado, estrutura da administração pública. Mas, vamos lá, organização da administração pública é o conjunto de pessoas, conjunto de entes federativos ou políticos que formam a estrutura da administração pública, que formam a estrutura do Estado. Professor, quando o senhor fala em conjunto de pessoas, conjunto de entes federativos, entes políticos que formam a estrutura da administração pública, o senhor está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer, pessoal, que essa estrutura é formada por entes federativos, e esses entes federativos são a União, o Estado, o Distrito Federal e o município. Então, esses são os entes federativos da administração pública direta. Estes entes federativos, turma, eles prestam serviços públicos diretamente, sem que haja a transferência da prestação desses serviços públicos para outras pessoas jurídicas. Então, inicialmente, esses entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e município prestam serviços públicos diretamente, sem que haja sua transferência para nenhuma outra pessoa jurídica. E quando eu digo que esses entes federativos prestam serviços públicos sem que haja transferência desses serviços para nenhuma outra pessoa jurídica, nós falamos e tratamos aqui no direito administrativo da centralização da prestação de serviços públicos, ou prestação dos serviços públicos centralizada. Turma, essa prestação centralizada de serviços públicos prestada pelos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, eu disse a vocês que trata-se de centralização de serviços públicos. E esses entes federativos que prestam esses serviços públicos de forma centralizada são denominados de entes federativos ou políticos da administração pública centralizada ou da administração pública direta. Vejamos aqui o que eu vou tratar com vocês e desenhar, estruturar aqui na tela essa organização da prestação da administração pública centralizada. Meu querido diretor, vem comigo aqui na tela, no slide. Vamos lá. Turma, observem o seguinte. Vamos nessa aqui. Olha só, vamos comigo. Quando eu trato da organização da administração pública, a prestação centralizada ou direta, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, quem é meu aluno de direito administrativo vai lembrar muito bem disso aqui. Eu tenho aqui os entes federativos. Vamos lá, que eu vou trocar a corzinha aqui da caneta para ficar melhor. Eu tenho aqui, ó, a União, Estado. Aliás, vou fazer diferente, gente. Eu vou fazer um diagrama maior, que é para poder ficar mais nítido para vocês aí em casa. Vamos nessa. Olha só. Pronto, ó, ficou bacaninha aqui. Beleza. Galera, nós temos a União, Estado, Distrito Federal e município. São os entes federativos da administração pública direta, que prestam os serviços públicos, por exemplo, serviços públicos de saúde pública,
serviços públicos de saúde pública, serviços públicos de segurança pública, serviço público de segurança pública, serviços públicos de educação e assim sucessivamente. Então, repare o seguinte: esses entes federativos, quando prestam esses serviços públicos diretamente, sem que haja transferência dessa prestação para nenhuma outra pessoa jurídica, eu disse a vocês que a isso se dá o nome aqui no direito administrativo de centralização. Centralização. Beleza. Centralização, professor. Centralização de quê? Centralização na prestação de serviços públicos. Centralização na prestação de serviços públicos. Ocorre que, minha turma, em havendo necessidade, o Estado ele irá criar pessoas jurídicas especializadas na prestação desses serviços públicos. E aí o que é que vai acontecer? Quando o Estado sente a necessidade vamos lá. Quando o Estado ele sente a necessidade de criar pessoas jurídicas especializadas na prestação desses serviços públicos, o Estado ele irá transferir a prestação desses serviços públicos para outras pessoas jurídicas. Aí você vai me perguntar, professor, e quais pessoas jurídicas o Estado, juntamente com os entes federativos, vai efetuar essa transferência? Olha só, turma, vamos aqui pegar a canetinha vermelha mais uma vez para a gente fazer. Essa transferência na prestação de serviços públicos, ela é feita de duas formas. A primeira forma, olha só, a primeira forma, ela é feita para os próprios entes da administração pública indireta, os próprios entes da administração pública indireta, que a gente sabe que são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então vamos lá. Autarquias. Essa bola ficou, esse círculo ficou um pouco diferenciado, não foi, gente? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma melhorada nisso aqui, senão não vai dar pra gente escrever. Olha só, vamos nessa. Dá uma melhorada aqui, senão a gente não consegue escrever. Vamos lá. Coisa rápida. Só vou fazer menorzinho aqui a setinha, que é pra gente conseguir. Pronto, ó. Deu uma melhorada aí, pra gente conseguir fazer o outro círculo de uma forma mais adequada. Pronto, aqui. Beleza. Deu uma melhorada aí. Não sou bom de desenho não, mas dá pro gasto. Sou muito bom de desenho não. Quem é bom de desenho aqui é nosso cameraman, nosso diretor, que eu soube que ele é muito bom de desenho. Galera, a transferência é feita, como eu disse a vocês, primeiro, para os entes da administração pública, para os entes da administração pública indireta, tá? Para os entes da administração pública indireta. Quem são os entes da administração pública indireta? Nós temos aí as autarquias, tá certo? Depois nós temos, ponto e vírgula, fundações, as fundações públicas, as empresas públicas e as, ponto e vírgula aí, e as sociedades de economia mista. Mas, turma, a prestação dos serviços públicos, ela não é só transferida para os entes da administração pública indireta. Ela é transferida também, olha só, para particulares. Para particulares, através de quê, professor? Através de contratos administrativos. Através de contratos administrativos. E esses contratos administrativos, eles podem ser de duas formas. Contratos de permissão, vamos lá.
Eles podem ser, gente, olha, contratos de concessão de serviços públicos, concessão e contratos de permissão de serviços públicos. Contrato de concessão e contratos de permissão. Turma, ocorre que essa transferência na prestação de serviços públicos, aqui no direito administrativo, ganha-se uma denominação que vamos ver agora. Olha só. Aqui no direito administrativo, nós temos a chamada transferência. Mas transferência de quê, professor? Transferência na prestação dos serviços públicos. Ô turma, só que essa transferência na prestação de serviços públicos realizada pela União, Estado, Distrito Federal e municípios, que transfere a prestação de serviços, saúde pública, segurança pública, educação e outras mais, no direito administrativo isso ganha um nome. E a denominação que se dá é descentralização. Descentralização. Galera, vamos organizar aqui, tá? Descentralização. Organizar para dar tudo aqui no espaço. Descentralização. Beleza. Então, essa descentralização, minha turma, aqui no direito administrativo, trata-se da transferência na prestação de serviços públicos. Turma, agora vejam só. Transferência na prestação de serviços públicos é chamado de descentralização. Agora, para que é que o Estado, juntamente com os entes federativos da administração pública direta, efetua essa descentralização? Para dois objetivos. E aí, a gente vai colocar aqui no próximo slide. Repara bem, olha só. Para dois objetivos. Professor, que os objetivos são esses? Objetivos. São dois, turma. Olha só, objetivos. Primeiro objetivo é justamente para garantir a eficiência, na prestação, dos serviços públicos. Eficiência na prestação dos serviços públicos. Eficiência na prestação dos serviços públicos. Ok. Mas, professor, você me disse que eram dois objetivos. Vamos para o segundo. Segundo objetivo é justamente garantir a prestação especializada, garantir a prestação especializada dos serviços públicos. Garantir a prestação especializada dos serviços públicos. Então, primeiro objetivo, garantir a eficiência na prestação dos serviços públicos. E segundo objetivo, garantir a prestação especializada dos serviços públicos. Mas volta comigo aqui, galera. Seguinte, ó. Eu disse a vocês que, havendo necessidade, o Estado irá criar pessoas jurídicas especializadas e transferir a prestação do serviço. Não foi isso? Foi. Essa transferência na prestação dos serviços é feita de duas formas e para duas pessoas. Primeiramente, é feita para a própria administração pública indireta, que é criada para esse próprio fim, cujas suas entidades são autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade e economia mista. E 2, a transferência dos serviços públicos é feita para particulares, através de contratos administrativos de concessão e permissão. Eu disse a vocês que essa transferência na prestação de serviços públicos é denominada no direito administrativo de descentralização. Só que vocês
como possuem várias matérias de estudo, né, nós sempre temos macetes. E o macete aqui, turma, justamente na descentralização, é o seguinte. Vamos trocar a corzinha aqui para a gente buscar o macete. Nós temos a descentralização aqui, o CE, turma, para a gente, aqui no direito administrativo, juntamente com o Estatuto da UFBA, o CE, vamos lá, vamos subir aqui, significa, olha só, criação de entes ou entidades. Vamos lá, criação de entidades. Criação de entidades. Criação de entidades. Deixa eu diminuir ali que ficou o espaço muito ruim. Criação de entidades. Entidades. Professor, e o que são entidades? Entidades nada mais são do que pessoas jurídicas. São pessoas jurídicas, tá? Turma, aqui no direito administrativo, pessoas jurídicas. Deixa eu consertar aqui, para ficar melhor, porque o espaço tá pequeno, galera, aqui. Vamos lá. São pessoas jurídicas, PJ. Beleza. Toda vez que aqui no direito administrativo falarmos de entidades, estamos nos referindo às entidades da administração pública indireta. Então, a descentralização, ela cria entidades, ou seja, cria pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas que vai haver a transferência na prestação desses serviços públicos. Mas eu disse a vocês que, havendo necessidade, né, ia haver essa transferência justamente para dois objetivos. Quais são eles? Garantia da eficiência na prestação dos serviços públicos. E, segundo objetivo, garantir a prestação especializada dos serviços públicos. Volta comigo, meu diretor, na tela, por favor. Vamos lá. Galera, eu disse a vocês que, primeiramente, os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, prestam serviços públicos diretamente, sem que haja transferência na prestação desses serviços. Aí eu disse a vocês que essa prestação direta, feita pelos próprios entes federativos da administração pública direta, chamou-se e chamamos aqui de centralização. Centralização de serviços públicos. Essa centralização de serviços públicos denomina-se de prestação centralizada dos serviços. E esses entes federativos ou políticos da administração que prestam esses serviços públicos de forma centralizada serão denominados de entes federativos ou entes políticos da administração direta ou centralizada. Só que eu disse a vocês que, em havendo necessidade, o Estado irá criar pessoas jurídicas especializadas para esse próprio fim e efetuar a transferência na prestação desses serviços. Aí eu lhe perguntei, e por que o Estado efetua essa criação primeiro dessas pessoas jurídicas para depois efetuar a transferência na prestação dos serviços, juntamente para dois objetivos? Primeiro, aí eu disse a vocês, escrevi aqui no slide, garantir a eficiência na prestação de serviços públicos e 2, garantir a especialidade ou a prestação especializada dos serviços públicos. Turma, só que eu disse que essa transferência ela é feita para duas pessoas jurídicas criadas pela administração pública direta. A primeira delas, a transferência na prestação de serviços será feita para os próprios entes da administração pública indireta, que são autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Depois a transferência é feita para particulares através de contratos administrativos de concessão e permissão de serviços públicos. A essa transferência, aqui eu disse a vocês que a transferência na prestação dos serviços públicos será denominada de descentralização. E é claro que nós temos um macete, que a descentralização, a criação de entes, essa transferência na prestação dos serviços públicos se denomina criação de entidades. Volta comigo aqui, meu diretor, na tela. Repara comigo. Eu disse a vocês que a transferência na prestação dos serviços públicos denomina-se de descentralização. E essa descentralização nós chamamos um macete, que é o CE, criação de entidades. E o que são entidades, professor? São pessoas jurídicas. Perfeito. Volta comigo, meu diretor, na tela. Agora, ninguém me perguntou aí, não é? E quem quiser me perguntar, o nosso e-mail está previsto lá nas nossas redes sociais no início da aula. Turma, preste atenção no seguinte. Será que
para prestar os serviços públicos de forma eficiente, apenas eu preciso transferir a prestação desses serviços públicos? Ou será que a própria prestação direta, centralizada, realizada pelos entes federativos, ela pode ser eficiente? O que é que vocês acham? É claro que sim, olha só, essa prestação direta, essa prestação centralizada, realizada pelos próprios entes federativos, sem que haja transferência para outras pessoas jurídicas, essa prestação ela pode ser eficiente. Mas como é que nós adquirimos essa eficiência nessa prestação direta? Turma, adquirimos nossa eficiência através da distribuição interna de competências entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica dentro da mesma pessoa jurídica. Então, iremos conseguir essa eficiência na prestação direta ou centralizada através da distribuição interna de competências entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica dentro da mesma pessoa jurídica. Só que, turma, essa distribuição interna de competências aqui recebe uma denominação, e a denominação é justamente a desconcentração. Vem comigo aqui no slide, meu diretor, mais uma vez. Olha só. A gente está aqui no nosso mesmo diagrama, só que eu disse a vocês que a prestação direta, sem que haja transferência na prestação de serviços públicos para outras pessoas jurídicas, ela também tem que ser eficiente. Só que essa prestação eficiente ocorre através, meus queridos alunos, da distribuição interna de competências. E essa distribuição interna de competências eu dei o nome de desconcentração. Vou botar um espacinho aqui, desconcentração, certo? Essa desconcentração, vamos puxar um setinho aqui, essa desconcentração nada mais é do que eu disse que uma distribuição, vamos lá, com calma, regimento, sem pressa, para a gente tirar um 10 aí em regimento, com fé em Deus. Galera, distribuição interna de competências, distribuição interna de competências entre órgãos, vamos para cá, gente, ó, continuando. Entre órgãos e agentes, de uma mesma pessoa jurídica, de uma mesma PJ, dentro da mesma pessoa jurídica. Então, essa distribuição interna de competências entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica, dentro da mesma pessoa jurídica, recebe o nome, gente, de desconcentração, tá? Recebe o nome de desconcentração, tá certo? Desconcentração. Então, já temos aqui, ó. Então, acho que não tem necessidade da gente deixar aqui, não. Já tem ali. Tá? Fica melhor, porque senão vai ficar muito apertadinho aqui para vocês visualizarem. Galera, então aí, ó, repara o seguinte. Nós temos aqui, ó, já em cima, que já ficou melhor, a desconcentração como distribuição interna de competências entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica. Mas volta comigo, meu diretor, para a tela. Mas precisamos, é claro, ver um exemplo prático dessa distribuição interna de competências que chamamos de desconcentração. E em seguida, eu mostro para vocês, turma, o macete para que vocês entendam o que é desconcentração. Não saiam daí até o próximo bloco com mais Estatuto da UFBA e Regimento da UFBA. Espero vocês no próximo bloco. Até lá.